Olá, meus alunos do nono ano, meus queridos alunos, estou com saudade de vocês, a gente está conversando, eu aqui de casa, vocês aí da casa de vocês, eu espero, e nós estamos aí trancafiados em função do coronavírus, está aí o vírus passando, o vírus está no ar, olhem só, não é brinquedo não, é coisa séria, né? E por conta disso, a gente está afastado, a gente está sem aula, nós não podemos ficar sem nos encontrarmos. Por conta disso, eu estou aqui hoje pedindo licença para estar na casa de vocês. Nós vamos tentar conversar um pouquinho a respeito de assuntos que foram já trabalhados em salas de aula, que poderão vir a ser trabalhados também, tá? Só para lembrar vocês, nós tínhamos trabalhado uma linha do tempo, entramos no período contemporâneo e falamos na história do Brasil a respeito de um momento importante da nossa história, que é o início do período republicano. Se vocês lembrarem, né, o que a gente trabalhou, nós vimos que a República ela veio para substituir o Império, porque o Império se desmoronou, o Império caiu, o Império se desfez. E o Império se desfez por quê? Porque ele perdeu as suas importantes bases aliadas. E que bases eram essas? Se a gente lembrar, Igreja Católica, né, que parou de apoiar o Império por conta de suas razões, os próprios militares que assumiram o governo e que militar, certo? A maneira de ter o que eu tenho em casa, eu tenho que trabalhar com isso, certo, gente? Não é para ficar rindo aí na minha cara não, Pedro, tá? Renato, fica quieto só um pouquinho, vira para frente. Então, gente, ó, se a gente parar para pensar, além desses, ainda haviam outros grupos, como, por exemplo, os fazendeiros. Será que fazendeiro, militar e Igreja Católica, eles pararam de apoiar o governo? Eles não estão no governo até hoje? Continuam. O agronegócio é um exemplo claro disso. Hoje ele tem até propaganda na televisão. E a igreja não é a igreja hoje, são as igrejas que também ajudam, né? Servem de base para vários governos. Então o que eu estou dizendo para vocês é que houve uma mudança de império para república, mas de fato parece que as coisas não mudaram muito assim. Então o Brasil começa seus primeiros anos de república ainda num atraso. Até porque, se a gente parar para ver, nós vamos conversar hoje sobre um fato. Um fato que é muito semelhante ao que estamos vivendo hoje. Nós temos visto pelas redes sociais, e pela televisão, pela imprensa, de uma maneira geral, todos os excessos que estão sendo cometidos em função da saúde das pessoas. A preocupação, em alguns lugares, inclusive, com medidas ostensivas, medidas meio repressoras. Pessoas que, por saírem às ruas, estão sendo presas, estão sendo mobilizadas, estão sendo... uma coisa meio doida. O uso da força física contra uma pessoa que queira ficar numa praça. Parece uma coisa meio louca. Mas, não que a história se repita, porque isso é um jargão, mas se a gente olhar para trás, lá no começo do século XX, durante a República, nos seus primeiros anos, na chamada República Velha, no primeiro governo da República do Café com Leite, que a gente vai estudar mais tarde em sala, e que seja breve esse nosso retorno, nós vamos ver que Rodrigues Alves, um paulista, um governador de um presidente da República, que vem de São Paulo, que representa os interesses do café, esse presidente, ao assumir o governo, ele se percebe que a capital da República, o Rio de Janeiro, ela enfrenta sérios problemas. Problemas que são cruciais, problemas que são muito pontuais, como falta de esgoto, as necessidades de uma rede efetiva de esgoto, a necessidade de abastecimento de água potável para as casas das pessoas, a falta de uma coleta de lixo, além de se conviver numa capital com ruas apertadas, verdadeiras vielas, verdadeiros becos, onde esses becos eram margeados por grandes casas, casarões, que serviam de cortiços, que alojavam ali 20, 30, 40, 50 ou mais famílias dentro de uma própria casa, em vários quartinhos. Os cortiços no centro do Rio de Janeiro, principalmente na região portuária. Então, a porta de entrada do Rio de Janeiro, o porto, e ali logo em frente uma verdadeira convulsão social. Então assim era a capital do Brasil no começo do século XX. Além disso, convivíamos com sérios problemas de saúde, as epidemias. Então não pense que o problema do corona, o coronavírus de novo aí, não tentem chegar perto, cuidado, hein? Não pensem que o corona, ou melhor, que as doenças, né, que os vírus, que as doenças são apenas questões momentâneas, contemporâneas. O Brasil sempre conviveu com febre amarela, tuberculose, com outros problemas mais.
No começo do século XX, as grandes epidemias eram a própria varíola, a peste bubônica e a febre amarela. E esses problemas, essas três epidemias, verdadeiras epidemias, estavam matando muita gente no Rio de Janeiro no começo do século XX. Bom, então o presidente Rodrigues Alves nomeia o engenheiro Pereira Passos para ser não só o responsável por mudanças estruturais no Rio de Janeiro, mas para ser também o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E promover no Rio de Janeiro uma verdadeira revolução em termos de edificações. Fazer o que se fez em Paris, aqui no Rio de Janeiro. Paris tinha vivido a Belle Époque, a transformação da capital parisiense, a capital romântica da Europa. Ela tinha agora uma repercussão em alguns lugares do mundo e o Rio de Janeiro era a bola da vez. Então, no lugar de vielas, ruas largas, alamedas. No lugar daqueles casarões, dos cortiços, que fossem transformadas as ruas e avenidas, para dar sustentação a uma nova cara. O Brasil precisava entrar no século XX. Esses técnicos que vão ser contratados para remodelar o Rio de Janeiro, eles vão derrubar em menos de um ano aproximadamente 600 casas. 600 casas não são 600 famílias. Como eu disse para vocês, algumas chegavam a ter 50 famílias. Então é muita gente que é posta na rua. E esse bota abaixo, promovido aí, ele promoveu um problema social muito grande, que até hoje o Rio e o Brasil convivem, que é a falta de moradia popular. Isso nós convivemos em vários lugares do Brasil com relação a isso. E uma outra questão também. O governo também contrata o Dr. Oswaldo Cruz, um médico imunologista. Os imunologistas estão em moda agora, falando da questão do corona, daí novo coronavírus. Chega de falar nele hoje, né? Então, o imunologista Rodrigues Alves ele vai ser o responsável pela mudança na saúde da população. Para a questão da peste bubônica, promove-se uma desratização, uma limpeza, recolhendo lixo do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo uma desratização. Chega-se a promover o pagamento de R$300 por cada camundongo que seja capturado e entregue para os vigilantes sanitários. Olha que coisa maluca. Vai ter gente até criando rato para ganhar dinheiro. Isso é uma maluquice, mas teve denúncia disso também. Tá? Uma outra situação é a questão do combate, então, peste bubônica, febre amarela, combate ao mosquito. Então, a caça ao mosquito, como a gente vê hoje com a questão do Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito, vai se perseguir esse mosquito nas poças, nas águas paradas dentro das casas. Então, vai se fazer, inclusive, até injeção de petróleo em águas paradas. Então, todo esse combate ao mosquito com a previsão de acabar com essa doença que estava matando tanta gente também no começo do século XX. E, por último, a questão da varíola. A varíola ela necessita de uma vacina e a campanha de vacinação ela tem que ser feita. Para isso, o governo, através de Oswaldo Cruz, leva ao governo federal, leva ao Congresso Nacional a obrigatoriedade da vacina, porque muitas pessoas se negavam a vacinar. A oposição aproveita essa situação da obrigatoriedade e coloca uma situação. Querem te vacinar, vão te vacinar. Vacinas nas mãos dos vacinadores, os agentes de saúde, que está aqui, está batendo ainda, mas está batendo com saudade de vocês. É sério. Sim. Os agentes de saúde saem nas ruas tentando vacinar todas as pessoas e agora tem até um decreto-lei dizendo que as pessoas têm que ser obrigadas a deixarem ser vacinadas. Só que a oposição joga pesado. A oposição vai dizer que essa vacina é um atentado ao pudor, porque mulheres têm que levantar os seus vestidos, mostrar parte do braço. E isso é um atentado ao pudor no começo do século XX. Além disso, muita gente da oposição vai dizer que essa campanha de vacinação é para aumentar, é para acelerar as mortes das pessoas, estão matando os pobres. É o que se dizia. E o pobre, que foi expulso de suas casas, de seus cortiços, e foi morar no subúrbio, foi morar nos morros, no centro do Rio de Janeiro, esse pobre que antes trabalhava ao lado de sua casa, agora está morando mais afastado. Esse pobre tem mais do que motivos para se rebelar, para se revoltar. E esses pobres, coitados, o cidadão carioca, ele vai promover verdadeiras barricadas, vão construir coquetéis de molotov para jogar bombas caseiras em cima dos vacinadores, que eram muitas vezes acompanhados até por policiais. Vejam que loucura que vive o Rio no começo do século XX.
Então essa loucura que a gente está vendo hoje nas ruas, fecha mercado, abre mercado, bate palma, bate panela, fora Bolsonaro, viva Bolsonaro, é mito, é louco, bate palma para enfermeiro, bate palma... Então essa loucura toda que a gente está vivendo pelas redes sociais e na imprensa todos os dias, era uma loucura muito pior no começo do século XX. Chegou a morrer gente, tá? Morreu 3 pessoas, foram mortas, mais de 100 pessoas foram presas, praticamente 300 pessoas foram extraditadas do Rio de Janeiro, tiveram que morar no interior do Brasil. Então essa situação só foi resolvida quando o próprio Rodrigues Alves volta atrás, revoga o decreto, é vacinado quem quer. Tomara que para a nossa saúde pública e hoje, com o problema que nós estamos convivendo, encontremos saídas rapidamente. Eu estou com muita saudade de vocês, quero ver vocês novamente conosco na sala, na escola. Toda a turma da Alfredo Ró está com muita saudade de vocês. A gente se encontra num outro momento, com uma outra conversa. Não deixe de fazer as atividades no caderno virtual que tem lá na página, tá ok? Grande abraço, beijo para todo mundo.